Olá, eu sou Jaqueline Elisa, psicóloga, e hoje eu vim compartilhar com vocês sobre comunicação tranquila com os nossos filhos. É possível ter uma comunicação tranquila na relação entre pais e filhos? Então, no dia a dia, a gente quer ensinar os nossos filhos a gerenciar a raiva. E eu pergunto, como? Se quando falamos com eles, nós não gerenciamos a nossa própria raiva. É muito comum eu ouvir pais falando com os filhos, gritando, pedindo para que não gritem. Não grita! Fulano, faz tal coisa! Cada vez mais comum eu ver esse tipo de comportamento. E a criança, quando elas nascem, né, é muito interessante, elas vêm com uma esponjinha no lugar do cérebro, porque elas absorvem tudo. Elas absorvem as nossas expressões faciais, elas absorvem a nossa linguagem corporal, elas absorvem a nossa forma de falar e tudo isso elas aprendem, né? Então, se a gente tem uma casa que vive aos gritos, como que a gente vai ensinar os nossos filhos a não gritar? Como que nós vamos ensinar os nossos filhos a falar baixo, a se acalmar, se nós estamos sempre correndo e sempre nervosos? São coisas para a gente pensar. Então, e outra coisa que dá muito nó na cabeça da criança é a nossa compreensão sobre o cérebro da criança. O que acontece? Então, quando eu falo não, o não ele é processado no nosso cérebro aqui na frente pelo córtex frontal, que não é maduro na criança. Já o verbo, ele é processado por uma área mais madura, que é a questão da ação. Então, se eu falo não grita, o não vem na área não madura do cérebro da criança e o grita vem na área madura. O que a criança entende? O verbo. Ah, mas então eu não posso mais falar não para o meu filho. Não, não foi isso que eu disse. A criança precisa ouvir não. O problema não é o não, é qual é o verbo que vem depois. Essa é a questão. Então, se eu falo não, grita, o que fica martelando na cabeça da criança é grita, grita, grita. E como que a gente faz isso? A gente aprendeu diferente, com treino e repetição. Eu preciso pensar qual é o resultado que eu quero construir na minha relação com os meus filhos. De que forma que eu quero ensinar eles a se comunicarem. De que forma que eu quero ensinar eles a agirem na sociedade. Esse é o ponto que eu preciso construir como principal meta, principal forma de me motivar a treinar. E eu sempre volto a falar, treinar quando eu estou nervosa. Não. Eu preciso treinar e repetir muitas vezes quando eu estou calma. Eu que trabalho com isso, fiquei 3 meses treinando para aprender a falar para minha filha, fale baixo, ao invés de não grita. Como eu disse para vocês, os nossos pais, quando eles educaram a gente, eles ofereceram o melhor que eles tinham, com o que eles tinham aprendido naquela época. E naquela época não se tinha talvez tantos estudos na comunicação, nas relações pais e filhos, como se tem hoje, né? Então hoje que a gente aprendeu que se eu quero ensinar uma criança a se acalmar, eu tenho que falar um verbo, que seja um comando claro, pedindo o que eu quero, ao invés do que eu não quero para o cérebro da criança, por que não praticar? E depois de 3 meses de treino, eu começava a minha filha, não grita. Daí ela gritava. Daí nesse treino eu falava, não grita, e eu me corrigia, fale baixo. Daí ela gritava. Até que eu consegui, depois de 3 meses de treino, ir direto no fale baixo. E depois de muitas repetições, de treinar e ensinar a forma adequada, hoje, graças a Deus, a minha filha parou de gritar. Um outro erro, a criança está chorando, a gente fala, não chora. Daí a criança olha para você e chora mais ainda, né? De novo eu estou pedindo o que eu não quero. Olha como a gente tem que pensar para aprender a pedir o que a gente quer, ao invés de pedir o que a gente não quer. Não é verdade? Então eu tenho que falar, se acalma. Esse é o verbo que vai realmente trazer uma ação esperada para minha filha, para o meu filho, para os nossos filhos. Se acalma. Uma outra coisa muito importante para gerenciar nossa raiva e ensinar os nossos filhos a gerenciar a própria raiva é o respira. Então se acalma, respira. E vai repetindo, se acalma, respira. Mas para isso funcionar, como que eu preciso ensinar a criança?
Quando ela está falando nervosa, chorando, ela não pode ser atendida. Porque se ela for atendida, o que eu estou ensinando para ela? Eu estou ensinando para ela que se ela fizer birra, ela consegue tudo que ela quer. Então eu tenho que primeiro ensinar a criança a se acalmar. E somente quando ela se acalma e pede o que ela quer com tranquilidade é que eu vou poder dar o que ela precisa. Né? Então isso é comum acontecer. Às vezes a minha filha chega em casa chorando porque quer o bico, por exemplo. Né? Então eu passo ela primeiro a se acalmar. Falo, se acalma, respira, se acalma. Eu falo, o que você precisa? Fala para a mamãe, o que é que você precisa? E quando ela me fala com calma, eu falo, tá bom, porque você falou com calma, eu vou dar o que você precisa. Mas se há alguma coisa que ela realmente não vai ter acesso, daí eu vou construir com ela. Vou esperar primeiro ela se acalmar, sempre ensinar primeiro a se acalmar e dizer, não, você não vai ter acesso por isso, por aquele outro. Daí a criança volta a se alterar. De novo eu faço a questão, ensino a se acalmar, a respirar e dou uma outra opção para distrair o pensamento dela. Se uma estratégia para nós adultos gerenciar nossa raiva é distrair o nosso pensamento com outras coisas, por que não usar essa estratégia para distrair o pensamento também dos nossos filhos que são crianças? Né? Coisas para a gente pensar e começar a utilizar. E elas é muito importante, acima de tudo, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer técnica, que eu, como adulta, me acalme. Porque se eu falar com os meus filhos nervosa, os meus filhos ficarão nervosos. Se eu começar a aprender a me acalmar antes de falar com eles, eles também vão ter a oportunidade de aprender a se acalmar. As crianças, elas aprendem o que a gente ensina. E se eu ensino, diante de tudo que acontece na vida, a reagir com nervosismo ou com raiva, como que eles vão aprender a serem tranquilos e a reagirem com calma? Então vale a pena, quando eu me perceber que eu estou passando da medida com os filhos, eu dar um passo para trás, respirar e pensar, como é que eu quero ensinar eles a gerenciarem a raiva se eu estou com raiva? Como que eu quero me comunicar assertivamente com os meus filhos, com tranquilidade, se eu não estou tranquila? São reflexões que vão nos ajudar a nos perceber e a ter um resultado diferente, né? Eu espero ter contribuído, espero que vocês consigam praticar essa forma de comunicação. Ela vale com os filhos, mas também vale com os adultos. Então são alguns pontos chaves. Primeiro, pensar o que eu estou pedindo é o que eu quero ou o que eu não quero. Se o que eu estou pedindo é o que eu não quero, não vai dar certo. Eu tenho que pensar e pedir o que eu quero. O tempo todo a gente pede o que não quer. Isso dá um nó no cérebro. A segunda coisa, ensinar a se acalmar, a gerenciar as emoções. Mas antes disso vem algo muito mais importante. Eu gerenciar a minha forma de falar. Eu me acalmar para me comunicar com os meus filhos, com meus pares. Isso vai ajudar, vai favorecer em muito para que a comunicação seja tranquila e assertiva. Muito obrigada para todos que me acompanham. Eu desejo a todos uma ótima semana e gratidão.